Olá pessoal, essa é mais uma aula aqui no meu canal e a aula de hoje que nós vamos falar é sobre íons. Mais uma aula aí de química, complementando as aulas, uma série de aulas que eu venho colocando aí para vocês no canal sobre átomos, né? E a aula de hoje nós vamos concluir essa parte aí de entendimento sobre o estudo do átomo, essa parte básica sobre o estudo do átomo, falando sobre íons. Então, vamos começar a entender sobre o que é basicamente os íons. E antes de a gente tentar entender o que são os íons, a gente precisa entender um conceito que a gente viu nas aulas anteriores, que é o conceito de estabilidade ou de neutralidade, o conceito de neutro, tá? Então aqui, ó, o átomo neutro, ele é quando a quantidade é igual de prótons e elétrons, tá? A gente viu nas aulas anteriores que quando um átomo, basicamente, ele tem 20, vamos supor que ele tenha 20 prótons, se ele for um átomo neutro, ele também vai ter 20 elétrons. Daí a gente diz que esse átomo é neutro, tá? Mas existe a possibilidade também dos átomos perderem elétrons, tá? Os átomos a gente viu em aulas anteriores e eu vou repetir aqui para vocês. Os átomos eles são organizados, né, dentro de uma estrutura, né, que foi descoberto lá pelo Rutherford e pelo Bohr, né, que é essa estrutura aqui basicamente, formado por um núcleo e as camadas ou níveis de energia ao redor desse núcleo, sendo que o núcleo é composto de próton e nêutron. O próton é carregado positivamente, o nêutron é desprovido de carga, ou seja, ele não tem carga, ele é neutro, né? Até a palavra neutro hoje em dia é utilizada com esse sentido de você não ter opinião sobre alguma coisa, você ficar em cima do muro, né? Você ficar isento de alguma coisa. E ao redor, basicamente, desse núcleo, a gente tem a eletrosfera, né, que são as camadas de energia onde ficam os elétrons, certo? A gente viu em algumas aulas aí anteriores, e eu vou repetir agora para vocês, que os elétrons eles podem realmente pular de uma camada para outra quando eles recebem energia. Um exemplo disso são os fogos de artifício. Tá? Se você pegar os elementos que compõem os fogos de artifício, por exemplo, e queimar eles em uma vela ou em um isqueiro, alguma coisa assim, você vai ver que ele vai emitir uma cor específica. Por quê? Porque quando esses elementos eles pulam de uma camada para outra, eles liberam energia em forma de fóton, em forma de luz, e essa luz basicamente tem uma cor especificamente. Então veja comigo aqui, só para a gente conseguir entender. Os elétrons, se eles podem pular de uma camada para outra, significa também que em alguns casos específicos, esse elétron ele pode simplesmente sair da eletrosfera. Né? O átomo ele pode perder elétrons, ou ele pode ganhar elétrons. Tá? E daí vem o conceito que eu quero passar para vocês hoje, que é o conceito de íons. Tá? Então, o que são íons? Íons são espécies químicas eletricamente carregadas, certo? Ou simplesmente foi perdido elétrons, ou foi ganho, ou foi recebido elétrons. São átomos que perderam ou simplesmente receberam elétrons. Beleza? Então vamos tentar entender isso nesse desenho que eu coloquei aqui para vocês. Então eu tenho lá, vamos supor que esse daqui seja um átomo qualquer da tabela periódica, né? E esse átomo ele é neutro. Significa o seguinte: ele tem a mesma quantidade de próton que ele tem de elétrons, tá? Mas em dado momento, em alguma situação, ou recebeu energia, ou coisa desse tipo, ele acabou ganhando elétron, certo? Se ele ganhou elétron, significa o seguinte, vamos supor aqui, ó, ele tinha 4 prótons e tinha 4 elétrons. Se ele, por acaso, ganhou um elétron, ele ficou com 5 elétrons e continuou com 4 prótons. Isso significa que ele está carregado negativamente,
certo? Por isso aqui o sinal de menos. Então, ele ganhou o próton e ficou, basicamente, se transformou em um íon, quando basicamente ele está ou com mais elétron ou com mais próton, a gente chama esse elemento de íon. Só que quando ele está carregado negativamente, significa que ele tem menos próton do que ele tem elétron. Então quer dizer que ele ganhou um elétron, e está aqui o exemplo que eu dei para vocês de 5 e 4, né? 5 elétrons e 4 prótons. Quando ele está carregado negativamente, a gente chama esse átomo de íon ânion. Então o que é o íon ânion? É um átomo que ganhou basicamente um elétron e está carregado negativamente, está com menos próton do que elétron. Mas também pode acontecer o contrário, né? Então aqui, ó, em vez de ele ter ganho um elétron, ele perdeu basicamente um elétron. Então vamos voltar ao exemplo que eu tinha dado para vocês. Então eu tinha aqui 5 prótons e 5 elétrons. Se ele perdeu, ele continuou com 5 prótons, tá? Mas ele perdeu um elétron, então agora ele está com 4 elétrons. Isso significa que se ele está com 5 prótons e o próton é positivo, significa que ele está carregado positivamente. Ou seja, ele tem mais próton, aqui é o sinalzinho de maior, né, que você vê lá na matemática, ele tem mais prótons do que elétron. Quando ele está carregado positivamente, ele recebe o nome de cátion. Tá? Então, vou recapitular aqui o que eu tinha falado. Quando o átomo não é neutro, tá? Ou seja, ele não tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele pode estar carregado negativamente, isso significa que ele ganhou elétrons e ele recebe o nome de ânion. Quando ele perdeu elétrons, significa que ele tem mais próton do que elétrons. Nesse caso, ele está carregado positivamente e recebe o nome de cátion. Tá? Não confunda, pessoal, a ideia de perder e ganhar elétrons com perder e ganhar próton. A gente está falando aqui com perda e ganho apenas de elétron, certo? Então, para ficar mais interessante, para vocês entenderem melhor, vamos pegar esse exemplo que eu dei aqui agora há pouco e vamos colocar num elemento químico aí que vocês conhecem. Tá? Vamos pegar, por exemplo, o átomo de sódio, que é o Na da tabela periódica. Esse átomo, ele tem normalmente 11 elétrons. Tá? Esse aqui é um número atômico, para quem não lembra, tá? Número atômico. E o número atômico é a quantidade de próton, e a gente sabe que num átomo neutro, a quantidade de próton é igual à quantidade de elétron, só para relembrar. Então ele tem 11, então aqui está representado, ó, núcleo do átomo, 1, 2, ele tem 2 elétrons nessa primeira camada, que a gente chama de camada K, ou primeira camada. Na segunda camada, ele tem 8 elétrons. Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na terceira camada, a camada M, né, ele tem apenas um elétron. Vamos supor que aconteceu algum processo, algum ganho de energia ou algo parecido com isso, e esse átomo de sódio ele perdeu um elétron aqui. Se ele perdeu um elétron e ele tinha 11 elétrons, ele ficou com 10 elétrons. Mas a quantidade de próton não mudou. A quantidade de próton continua a mesma aqui. Então ele está carregado positivamente. Ele tem mais próton do que elétron. Então a gente simboliza normalmente dessa forma aqui. Tá? Então sódio, esse sódio que não tem nenhum símbolo em cima, significa que ele é um sódio neutro. Tá? A quantidade de próton é a mesma quantidade de elétron. Já nesse daqui, significa que ele perdeu um elétron. Então vocês estão vendo aqui, desse lado aqui ele tem 10. Tá? Se ele perdeu um elétron, significa que ele está carregado positivamente. E ele recebe o nome, então, de cátion. Tá? Também isso poderia acontecer, por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, o cloro. Vamos supor que tivesse com negativo aqui. Significaria o quê, exatamente? Significaria que ele ganhou um elétron. Tá? Vamos supor que tivesse aqui na frente 2.
Significa que ele teria ganho 2 elétrons, ele tem 2 elétrons a mais. Não confunda isso daqui, tá bom, pessoal? Então, hoje, na aula de hoje, a gente falou um pouquinho aí sobre os íons, né, que é quando o átomo está em desequilíbrio ou não é mais neutro, né, e ele pode ser carregado positivamente, que recebe o nome de cátion, ou negativamente, que recebe o nome de ânion. Espero que essa aula tenha contribuído aí com os estudos de vocês. Se não entendeu alguma parte do vídeo, retorne, pare, anote. Tá? No início do vídeo eu demorei um pouquinho, agora eu estou fazendo dessa forma as minhas videoaulas, dando ali alguns segundos para você pausar o vídeo, copiar esse resumo que eu coloquei no quadro, se for interessante para você. Eu sugiro que realmente você estude anotando aquilo que está no quadro, ou anotando, fazendo suas anotações de um livro, ou de qualquer conteúdo que eu estou falando aqui, o conteúdo que você tenha na internet, porque isso é muito importante para você fixar mais aí os conteúdos na memória de vocês. Certo, pessoal? Então por hoje é isso. Um abraço a todos e até a próxima aula.